chiquititos de mi coração, como estão? Eu espero imensamente que todos vocês estejam bem, ¿sí? Em nossas casas, em nossos lares, que possamos, a partir de hoje, começar nova classe de espanhol, assim como estamos acá, agora, em la película, ¿sí? É algo novo, é algo diferente, pero estamos acá para aprender, pero estamos acá para inovar a cada dia, e não será uma epidemia que vai nos parar, ¿sí? Então vamos começar hoje um novo conteúdo, ¿sí? O conteúdo de regras de acentuação. Não é nada de 7 cabeças, não é nada difícil, não, muito tranquilo, muito fácil, ok? Vou abrir aqui, pessoal, um parênteses, tá? Como vocês sabem, eu gosto de explicar matéria nova para vocês em português, para não ficar nenhuma dúvida, para a gente poder resolver tudo bem tranquilo. Ainda mais agora, né, que estamos aqui, eu aqui, tão longe de você aí, na casinha de vocês, eu aqui na minha. Então, vamos começar tudo bem tranquilo, igual como se nós estivéssemos na nossa sala de aula. Belezinha, galerinha? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês hoje as regras de acentuação. Pega a apostila de vocês, está na apostila, página 16. Então, vocês vão pegar a apostila, tá lá as 4 regrinhas de acentuação que temos em espanhol. Lembram que eu falei pra vocês, que eu sempre falo isso pra vocês, que no espanhol é como em português. Nada mais é como as regras de acentuação também. Pra gente aprender regras de acentuação em espanhol, a gente precisa voltar um pouquinho lá no português e aprender algumas coisinhas de lá que nós já sabemos, é claro, porque vocês são maravilhosos, vocês estão no ensino médio sabendo tudo, que assim são os meus alunos, correto? Então vamos lá, galerinha. Temos aqui 4 tipos de regras de acentuação: as agudas, as grabesolianas, as esdrúxulas e as sobresdrúxulas. Como que são elas? Porque em português nós só temos 3 tipos: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Pois é, mas em espanhol, por ele ser mais maravilhoso, mais lindo, ele tem uma regrinha a mais do que no português para enrolar um pouquinho mais a cabeça de vocês. Não é verdade? Vocês gostam, né? Então vamos lá, pessoal. As agudas nada mais são que as nossas conhecidas oxítonas. Lembrando lá na língua portuguesa, o que são as oxítonas? São as palavras que têm a sílaba tônica no final da palavra. Então, toda sílaba tônica que for a última, ela será denominada oxítona em português. Em espanhol, ela será denominada aguda. E existe uma regra muito simples para ela, tá? As agudas serão acentuadas quando tiverem término em N, S e vogal. Então eu tenho uma palavrinha lá, em espanhol, linda e maravilhosa, terminou em N, S vogal, e a última sílaba é a tônica, ela será acentuada? Sim, ela será acentuada. Como aqui nós vamos ver, ó. Balão, 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 balão. Então aqui, balão. Long é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. É a qual? A sílaba? A última sílaba. Agora vamos para a regrinha. Terminou em quê? N. Terminou em N, está na regra? Sim. Então será acentuada, porque toda aguda terminada em N, S e vogal será acentuada. Belezinha? Tranquilão? Vamos passar para a próxima. Palavras grabesolianas. O que são as palavras grabesolianas? São as denominadas em português paroxítona. O que são as paroxítonas? São as palavras onde a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Lembrando, pessoal, que vocês gostam de dar uma enroladinha na cabeça de vocês, a gente sempre conta a sílaba tônica do final da palavra para o início, nunca do início para o final. Como em português, assim também em espanhol, tá? Então aqui, balão, a última sílaba tônica. Aqui, hóspede, hóspede. A última sílaba tônica é... a última sílaba é qual? Pede. É a tônica? Não. Qual é a sílaba tônica? Hóspede. Então eu conto última, penúltima. A penúltima sílaba foi tônica, então ela é denominada
grabe-olhana ou grabe-olhana. A mesma coisa. Foi? Vamos para a regrinha. Terminou em que letrinha a sílaba? D. É diferente de NS vogal? Sim, então ela será acentuada. Preste atenção, pessoal, na regra, porque é bem clara, tá? As agudas serão acentuadas, todas terminadas em vogais, ou seja, qualquer vogal, e quais consoantes? NS. As grabe-olhanas será o inverso da regra da aguda. Se a aguda é toda vogal e NS, a grabe-olhana vai ser o quê? Toda consoante que não for nem a N nem a S, porque já é a regrinha da aguda. Foi? Bem fácil. Então aqui, sílaba tônica, WES. Qual é a última letrinha da palavra? D. É a regra da grabe-olhana? Sim. Por quê? É consoante diferente de NS. Então vai levar o acentinho ali. Clímax. Eu tenho a última sílaba, max, e tenho a penúltima sílaba, cli. Cli é a sílaba tônica, penúltima. Qual é a última letrinha? X, letra X em espanhol. Então ela vai levar acento? Sim, porque a regra é clara. Todas as grabe-olhanas serão acentuadas quando terminarem em consoante diferente de NS. Clímax terminou em X, X, então ela vai levar acento porque ela é uma consoante e não é nem N nem S, ok? Outra aqui, Robin. Robin, jovem. Robin vai levar acento? Não. Por quê? Ro é a sílaba tônica, é a penúltima, porém, ela terminou em N. Só vai ser acentuada a palavrinha terminada em N se ela for aguda. Então, Robin não leva acento. Porém, ela continua sendo uma grabe-olhana. Tranquilão? Vamos partir para outra? Então vamos lá. Esdrújula. O que são as esdrújulas? São as chamadas proparoxítonas nossas da língua portuguesa, tá? Todas as palavras proparoxítonas, qual é a regra? São acentuadas. Assim também serão as nossas palavrinhas em espanhol, as nossas esdrújulas. Todas as esdrújulas serão acentuadas. Qual é a sílaba tônica da esdrújula, então? Eu conto a terceira sílaba de trás para frente. A primeira é aguda, a antepenúltima é grabe-olhana e a antepenúltima é esdrújula. Todas são acentuadas. Pájaro, médico. Agora, ó, presta atenção numa coisa. Em espanhol, às vezes a gente vai ter uma palavrinha que no singular ela não será acentuada e no plural ela será. Pois é, pessoal. No espanhol tem essas coisinhas que pegam a gente pelo pé, né? Desculpa. Então temos aqui a mesma palavrinha que eu dei pra vocês na grabe-olhana. Robin. Robin, singular, não leva acento. Por quê? É uma grabe-olhana terminada em N, então não está na regra. Então ela não levou acento. Só que quando eu coloco esta mesma palavra para o plural, Robines, ela muda. Ela não é mais uma grabe-olhana, ela passa a ser uma esdrújula, tá? E qual é a regra da esdrújula? Todas são acentuadas. Então, o Robin, jovem, no singular, grabe-olhana, não vai levar acento. Agora, Robines, no plural, esdrújula, ela levará acento. Tranquilão? Fácil, fácil? Ah, professora, mas acabou, né? Porque em português nós só temos 3 tipos de regras de acentuação. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Beleza. Mas em espanhol, como é lindo e maravilhoso o nosso espanhol da nossa vida, tem uma regrinha a mais para mexer com a cabecinha de vocês. E essa regrinha são as sobresdrújulas. Nada mais é que antes da antepenúltima sílaba, que é a proparoxítona, vem uma sílaba tônica, que é chamada de sobresdrújula. Então, pessoal, é a 4ª sílaba tônica, contando de trás para frente da palavrinha. Sempre no nosso espanhol, essas palavras sobresdrújulas serão geralmente aqueles verbinhos que a gente acopla junto o pronome pessoal, tá? No português nós não temos isso, tá? Quando a gente junta um pronome ao verbo, a gente usa um hífen, né? Vende-se, compra-se, aluga-se.
No espanhol, não. No espanhol, a gente retira esse hífen e junta o pronome ao verbo. Então, isso de juntar o pronome ao verbo, forma-se uma única palavra. E essa única palavra, geralmente, não é 100% dos casos, geralmente, esta palavra, este verbo unido ao pronome pessoal, ele será denominado uma sobresdrújula. Igual está aqui, ó. Cuéntamelo. Conta para ele. Então, conta para ele, cuéntamelo. Então, aqui eu juntei o verbo ao pronome pessoal lo. Então, quando eu junto, eu formo uma nova sílaba tônica antes da proparoxítona, no caso, que é antes da nossa antepenúltima sílaba. Então, aqui eu tenho, vamos contar? Tenho primeira sílaba lo, eu tenho a segunda sílaba, a terceira sílaba e a quarta, que é quen, tá? Então, eu tenho, em português, no caso, seria a última, antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima e uma antes da antepenúltima, que é a chamada sobresdrújula. Foi? A regra é a mesma. Todas também são acentuadas. Foi? Bem tranquilo, pessoal? Eu gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês, estudassem, dessem uma lidinha, olhassem as palavrinhas que são acentuadas, as que não são, tá? Está na apostila, página 16 e 17. Vamos fazer, eu vou estar colocando na plataforma uma lista de exercício, ali onde vocês farão o seguinte. Vocês verão se a palavra é aguda ou grave, aguda, grave, olhana, esdrújula e sobresdrújula. Ali vocês vão classificar essa palavrinha e vão dizer se ela é ou não acentuada e por quê. Por exemplo, balão, você vai colocar aguda, acentuada porque termina em N. Sofá, aguda, é acentuada porque termina em vocal. Huéspede, una grave olhana, acentua-se porque termina em consonante diferente de NS. Sim? Ah, professora, mas por que fazer isso? É chato? Não é chato e é importante para que você memorize as regras de acentuação, porque isso é muito importante, pessoal. Não adianta nada a gente saber falar, principalmente quando a gente está iniciando uma nova língua, que é o caso de vocês iniciando o espanhol, tá? Introduzindo o espanhol na vidinha de vocês. Então vai chegar uma vez que vocês vão ler lá um texto, ou então vão querer escrever uma palavra e não vão saber como escrever. Ah, como que eu vou escrever? Leva acento, não leva? Essas regras vão ser primordiais na vida de vocês. Porque vocês vão ver, vão falar a palavra, vão ver qual é a sílaba tônica. Diante da sílaba tônica, vocês vão classificar se é aguda, grave, olhana, esdrújula, sobresdrújula. E diante disso, vocês vão saber a regra. Tem acento? Não tem? Por quê? Termina em vogal, termina em consoante. Beleza? Tranquilão? Então, galerinha, berritos, hasta la vista. Até nossa próxima classe. Sim? Bye, bye. Fique com nosso Deus. Tchau, tchau.